Bom, é óbvio que você aí que torce para o São Paulo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, já se perguntou por que o futebol brasileiro tem discrepâncias tão grandes. Ou eu vou usar outra palavra, por que há tanta diferença entre elencos, entre salários e entre percepção de mercado em relação aos times de futebol brasileiro? No vídeo de hoje eu resolvi aqui abordar esse tema para a gente conversar um pouquinho sobre o que poderia ser feito para que os jogos de futebol sejam mais equilibrados, porque no futebol brasileiro, obviamente, as potências nacionais acabam se sobressaindo muito por decisões tomadas por caras que realmente não entendem da paixão de futebol. Eles entendem de negócios, eles entendem de dinheiro e muitas vezes a injeção de dinheiro é muito grande, tornando o abismo entre clubes ainda mais distantes. E eu queria aqui conversar um pouquinho com você que está me assistindo aqui, que quer saber um pouco mais sobre negócios. Eu tenho aqui, não é uma fórmula mágica, isso obviamente necessitaria de todo um estudo por parte da CBF, por parte dos técnicos também, dos dirigentes de clubes, e a gente sabe que no Brasil isso não vai acontecer, e se acontecer vai ter que ser alguém que venha com um punho de ferro lá na CBF, que é o que pode fazer essa mudança acontecer, e a gente sabe que muito dificilmente isso vai ocorrer, mas vamos entrar no mundo de fantasias aqui e vamos colocar que a partir de hoje, na data desse vídeo aqui, os dirigentes da CBF, os manda-chuvas do Campeonato Brasileiro decidiram fazer o campeonato se tornar mais competitivo e se tornar mais justo de certa forma. E o que isso traz para o futebol brasileiro, que eu acho que muitas pessoas que têm uma perspectiva de fora, que têm uma perspectiva torcedora, não enxerga, que quanto mais equilibrado é um campeonato, melhor ele vai ser distribuído. Matheus, como assim melhor ele vai ser distribuído? Melhor ele vai ter suas vendas de transmissão, melhor ele vai ter a sua percepção para os países de fora. Então, países de fora teriam interesse em transmitir o Campeonato Brasileiro, assim como nós temos interesse em transmitir a Premier League, em transmitir a La Liga, o Campeonato Saudita agora, muito pelo dinheiro. Então, e pelos atletas que lá estão. Mas voltando para o âmbito nacional, voltando aqui para o nosso Brasil, para o nosso Campeonato Brasileiro, qual que seria, na minha visão aqui, com base em alguns estudos que eu fiz, eu não fui muito a fundo nesse assunto, mas eu acho interessante a gente pensar nessa perspectiva, que os times brasileiros começarem a ter uma responsabilidade fiscal maior. Porque o que acontece? No futebol brasileiro, hoje você consegue aí ver em camisas de time a tal das bets, a Vai de Bet, a Bet Esportes da Sorte, elas estão se tornando patrocinadores masters, né, de times brasileiros. O que é um patrocinador master? O patrocinador master é esse aqui, ó, é o que aparece em destaque em um espaço mais amplo na camisa de futebol, como por exemplo aqui na camisa do Barcelona, é o nosso querido Spotify. Então, as empresas que tomam este lugar, elas querem, obviamente, serem patrocinadas por clubes gigantes. Então, você tem Santos, que tinha a BTG, você tem o Palmeiras, você tem o Botafogo, que tem a Vai de Bet estampada gigantescamente aqui. E por que que isso é um impeditivo pro profissionalismo de modo geral? Eu acho que o futebol profissional brasileiro ele tem muitos pontos a serem desenvolvidos. E um deles é, sim, de fato, uma nova legislação a respeito dos patrocínios. Porque quando você tem muito dinheiro sendo injetado de maneira constante em um determinado clube, obviamente esse clube vai ter os melhores jogadores, vai ter as melhores oportunidades de conquistar títulos. Nós temos aí exemplos muito claros. O Palmeiras, como eu já citei aqui, o Botafogo também. O Botafogo ganhou uma Libertadores, né? Depois do Textor ter colocado dinheiro lá. O Palmeiras virou o que virou depois da Crefisa, depois do dinheiro da Leila, depois de todo o investimento. E por que que isso, de certa forma, é ruim para o produto futebol brasileiro? Porque você acaba, como eu já disse, tendo a discrepância
adversários e de elenco, né? Obviamente que, mas os grandes, né, do futebol brasileiro sempre vão ser grandes. Sim, isso não muda, isso não vai mudar o fato do São Paulo ser um dos maiores clubes do Brasil, isso não vai mudar o Flamengo ser um dos maiores clubes do Brasil, não vai mudar o fato de que o Palmeiras vem se tornando um dos maiores clubes do Brasil na atualidade. E por que que isso é ruim, então? Por que que injetar tanto dinheiro, por que ter tantos patrocínios é ruim para o produto futebol? É como eu disse, você não tem margem para negociação. Por exemplo, se formos aí virar um pouquinho o mapa do futebol mundial e irmos para a Premier League, você vai ver que tem muito mais equilíbrio. E por que isso? É porque eles não têm patrocínio? É porque eles não têm dinheiro em caixa? Não, é porque é um sistema totalmente vinculado a folha de receita que os clubes recebem. E se o Brasil fizesse isso, se o Brasil conseguisse conciliar tudo que ele ganha com tudo que ele gasta, o famoso fair play financeiro, porque o que é o fair play financeiro para você, jovem mancebo que está me acompanhando aqui? O fair play financeiro nada mais é do que uma conta de matemática simples. Você não pode gastar mais do que você ganha. Então, se os clubes brasileiros tivessem essa noção de, peraí, se a CBF tivesse essa noção de colocar um limite de fair play financeiro, como por exemplo, você só pode gastar, né, em acordos de janelas de transferências, 50% do que você tem declarado no último ano, obviamente que isso dependeria muito de contas e tudo mais. Por exemplo, se eu aqui do time X do Brasil vender uma jovem promessa para o Real Madrid, por exemplo, ou para o Barcelona por 90 milhões de euros, essa conversão em reais poderia entrar para fazer a conta mudar. E por que eu acho que isso é importante para o futebol brasileiro? Para a gente não ter esse monopólio de títulos entre Palmeiras e Flamengo, entre Fluminense. O Fluminense está furando a bolha aí, mas as furadas de bolha elas sempre ocorrem. Ela ocorre na Premier League, né? Ela ocorre com o Arsenal, por exemplo, que é um clube gigante, que é um clube com muito dinheiro, mas que respeita o fair play financeiro. Então, eu acho que no futebol brasileiro a gente precisa, para ter um campeonato mais legal, para ter um campeonato com direitos de transmissão que vão beneficiar os clubes, para ter uma equidade salarial entre os jogadores. É claro que um jogador que joga mais e que tem mais visibilidade, ele vai receber mais em patrocínios, mas a questão aqui para o produto futebol brasileiro ficar mais interessante, poder ser exportado para fora, poder atrair novos jogadores de fora para dentro, sem ser os caras que estão prestes a se aposentar ou sem ser brasileiros aí que foram para a Europa, ganharam o mundo e voltaram. A gente precisa voltar a produzir clássicos que realmente façam sentido, porque, por exemplo, um Palmeiras e Criciúma, cara, a chance disso ser um 10-0, um 4-0 Criciúma é gigante, Criciúma. Um 10-0 Palmeiras é gigantesco. Então, a questão do futebol brasileiro, ela precisa ser repensada. Obviamente, aqui na minha humilde visão, isso nunca vai acontecer. A CBF não liga para isso. A CBF ela quer que os clubes continuem injetando dinheiro, né, seja de fora, seja por vai de bet e tudo mais, que é uma casa de apostas, né? E você ser um clube de futebol e colocar ali pro cara que é um torcedor que ganha um salário mínimo por mês, falar assim, aposta na gente aqui, aposta aí R$300, que se você ganhar, você ganha 650, olha que legal. Então, o futebol brasileiro ele precisa de um remanejamento total com relação a questões de fair play financeiro e também de punições, tá? Se um clube está devendo, né, ou então se ele estourou o limite da sua conta bancária, do seu orçamento que ele declara à FIFA, de que ele é obrigado a declarar à FIFA, isso pudesse ocorrer com perda de pontos em campeonatos, isso poderia gerar rebaixamentos, isso poderia dar mais possibilidade de clubes medianos ou até pequenos de chegarem a patamares mais altos, de terem acesso a Libertadores, de terem acesso à Copa Sul-Americana, por que não?
Eu acho que isso seria muito útil para o futebol brasileiro, mas e você? O que você acha a respeito dessa minha ideia? Você acha essa ideia horrível? Tem que deixar como tá? Os clubes sabem o que estão fazendo, os clubes gigantes vão continuar gigantes, vão continuar tendo investimentos de empresas de fora que vão continuar dificultando os clubes menores, mas se é o seu clube que está sendo beneficiado, então tudo bem? Comenta aqui embaixo livremente, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço, até a próxima. Fui!